Muito bem, meus queridos irmãos, estou aqui voltando para os meus tempos de atividade nas classes, falar a manhã toda, às vezes a tarde toda. Muito bem. Alguns pontos devem ficar muito claros para você. Perfeccionismo tem que ver com a visão errada de 4 doutrinas básicas: pecado, natureza de Cristo, salvação e escatologia. São os últimos eventos. Com relação à noção do pecado, há uma forma de entender pecado de maneira superficial. Pecado é muito mais do que um ato pecaminoso. Mas é claro, para fazer possível a perfeição, se reduz o grande desafio do perfeccionismo, que é o pecado. O pecado não é apenas o ato, o pecado é também a natureza humana, com a qual nós nascemos. Então nós falamos de pecado, falamos também da compreensão pós-lapsariana, essa visão de que Cristo tinha natureza humana pecaminosa, depois de Adão. Essa ideia de Jones, eu coloquei aí dezenas de citações de Ellen White. Claro que algumas podem confundir você, e você tem que se lembrar do fato de que Ellen White discute essas questões de 2 ângulos. Um deles é o da convergência de Cristo para conosco, e o outro é de dessemelhança. A semelhança e a dessemelhança. A semelhança é o fato de que ele se tornou um ser humano. Diferente num aspecto fundamental, é que Cristo não tinha as paixões pecaminosas, que fazem parte da nossa realidade. Posteriormente, nós falamos daquelas outras coisas relacionadas à natureza de Cristo na encarnação, além do pecado, a natureza de Cristo na encarnação. Os adventistas têm mantido de que Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda. Mas é claro, de alguma forma, isso poderia não ser perfeitamente, pelo fato de que ele veio 4.000 anos depois do pecado. A sua natureza física foi afetada, mas não a sua natureza moral e espiritual. E então nós falamos, além do pecado, além da natureza de Cristo, Cristo tinha a natureza pré-lapsariana, antes da queda. Vimos dezenas de citações de Ellen White, mas há centenas delas, de fato, de que ele não partilhou da nossa condição. Senão, por uma razão lógica muito simples, ele também precisaria de Salvador se ele fosse exatamente como nós. E então falei também da escatologia, essa compreensão de que haverá um grupo que alcançará essa impecabilidade. Eles falam de 144 mil, mas, na verdade, eu tinha uma palestra aí que aquilo que é exigido daqueles que estarão vivendo no fim dos tempos foi exigido dos filhos de Deus em todos os tempos. Não há nenhuma diferença daquilo que quem entrar no céu não vai entrar como um cidadão de segunda classe, terá alcançado a salvação através de Cristo, dos méritos de Cristo. Então, na sequência daquilo que eu vinha discutindo antes, está aqui essa carta a Baker. Carta a Baker foi uma carta que Ellen White mandou para esse cidadão Baker, que estava pregando aí pelas ilhas da Tasmânia, e ele refletia as ideias de Jones. Ele veio da Califórnia, lá que estava o Jones e o outro Wagner. Muito bem. A carta Baker, Ellen White escreve para esse cavaleiro, insistindo que ele deveria tomar muito cuidado com as coisas que ele andava ensinando,
porque ele refletia naquilo que ele estava ensinando as ideias de Jones. Então, a carta número 8, como ficou conhecida, foi escrita em 1895, 1896, para W.L. Baker, o ministro adventista trabalhando na ilha da Tasmânia. Ellen White dedica 5 parágrafos à questão da humanidade de Cristo. Então nós vamos ver essas coisas. Então Ellen White escreve a esse Baker: sede cuidadoso, extremamente cuidadoso, em como tratais com a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. Não o apresenteis como alguém que tinha inclinações, propensões para o pecado. Essa carta, ela, de alguma forma, ela pulveriza as ideias do perfeccionismo. Alguns que têm tentado responder à carta, eles confundem mais a questão do que clarificam. Um deles é o autor desse livro, Tocado pelos Nossos Sentimentos, que tem sido financiado e mandado aí à torta e à direita para os irmãos. Alguém recebeu já esse livro aqui? Tocado pelos Nossos Sentimentos? Lá atrás temos. Bom, Tocado pelo Nosso Sentimento, escrito por esse Zorque. Lembra que eu falei que uma característica na hermenêutica dos perfeccionistas é citar vultos, autoridades da igreja. Esse Zorque foi, de fato, um departamental da Conferência Geral, que não quer dizer que ele fosse isento de erros nas suas posições, mas esse livro, ele evita as questões relacionadas com o elemento básico dessa carta a Baker: sede cuidadoso, extremamente cuidadoso em como tratais com a natureza humana de Cristo. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Estou olhando para minha esposa, parece que você também está com sono. Ele é o segundo Adão. Não apresenteis diante das pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Não o apresenteis perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Primeiro, 4 pontos devem ser evidentes. Enquanto todos os membros da espécie humana nascem com inerente propensão, todos os membros nascem, né? Está errado o português aí. Eu contava com alguns alunos para fazer os meus PowerPoints lá. Mas todos os membros da espécie humana nascem com inerente propensão para o pecado. Cristo desconhecia tal inclinação. Todos, eu e você inclusive, viu? Você pensa que você é uma grande figura, olhando lá no espelho, usando o perfume Chanel número 5, e blé, 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 blé. Hoje há outros perfumes, né? No passado era a essência do perfume era o Chanel número 5. Mas, na verdade, se você pensa que você é uma grande figura, você e todas as pessoas que você conhece têm propensões para o pecado. Cristo desconhecia tal inclinação. É óbvio também, nessa carta Baker, que Ellen G. White não está discutindo propensões cultivadas, mas propensões inerentes. Porque uma coisa é dizer, não, é que ele não desenvolveu propensões para o pecado. Não, ele não tinha. Nas minhas classes lá eu perguntava, bom, então você vai dizer que ele tinha uma vantagem? Será? Será? Sua natureza divina cercada de um mar de corrupção. Ellen White chega a dizer que para ele era muito difícil conviver
com esse mundo pecaminoso. Então, queridos, é óbvio também que Ellen White não está discutindo propensões cultivadas, mas propensões inerentes, é a carga genética, é o DNA nosso, marcado, carregado com o pecado. Davi disse, no texto que nós vimos lá, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos assim, essa é a nossa realidade. Glória e aleluia que temos um Salvador como Cristo. E tornou-se conosco. Um de nós, mas um conosco, mas não um de nós. Lembra disso? Um conosco, mas não um de nós. Um conosco, mas não um de nós. Para nos entender. E veio, uma vez que o primeiro Adão é descrito como um ser puro, não contaminado pelo pecado, sem uma mancha de pecado sobre ele, Adão, a conclusão lógica é que é precisamente assim que Cristo encarnou a condição humana, pois ele é o segundo Adão, criado por Deus. Como era Adão? Um ser puro, imaculado. E assim é que Cristo encarnou-se entre nós, para nos salvar, nos alcançar. Cristo é um modelo? Ele é um modelo. Num segundo momento, mas no primeiro momento ele é o nosso substituto. Então, não confunda isso aqui. Perfeccionistas gostam de falar muito de Cristo como modelo, mas se esquecem de que ele é o nosso substituto, o nosso Salvador, que tomou o nosso lugar. E o único que estava qualificado para isso, porque nele não havia pecado. Uma natureza incontaminada, sem qualquer mancha e propensões para o pecado, foi o que Cristo assumiu, não o que ele desenvolveu. Não é que Cristo era pecaminoso e desenvolveu em pecaminosidade, mas essa é uma impossibilidade. Saculeja ele aí, que ele está dormindo aí. Está cansado, está prestando atenção dormindo, né, Marcelo? Você vai ter que ensinar isso para todo mundo aí. Uma natureza, mas pode tirar a sua sonequinha aqui, se você quiser. Uma natureza incontaminada, sem qualquer mancha ou propensões para o pecado, foi o que Cristo assumiu, não o que ele desenvolveu. Toda a questão em relação à humanidade de Cristo, a qual seja passível de má compreensão, deve ser evitada, pois a verdade encontra-se bem perto da vereda da presunção. Essas palavras, o anúncio do anjo a Maria, não se refere a qualquer ser humano, exceto ao Filho de Deus. O que é que diz Lucas 1, verso 35? O que você vai ser concebido é gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Alguém nasceu gerado pelo Espírito Santo aí? Isso deveria ser uma advertência muito séria. Cristo foi diferente de nós no seu nascimento. Essas palavras, Lucas 1,35, foram ditas pelo anjo a Maria, e elas não se referem a qualquer ser humano, exceto ao Filho de Deus infinito. O que é claro nesse texto é que, embora Jesus seja um conosco, ele não é um de nós. Um conosco, mas ele não é um de nós. Um conosco, mas não um de nós. Quantas vezes eu preciso repetir para ficar gravado na sua cabeça. Jesus era um conosco, mas não um de nós. Nele estavam concentrados, expressos, a pureza.
Eu fico pensando às vezes nas conversas que Cristo teve. Uma das características de perfeccionistas modernos é a sua ideia de que eles são muito bons, muito santos, têm que estar separados. Os dias de Cristo, os fariseus também pensavam isso. E Jesus disse que os fariseus e as prostitutas vão preceder vocês e entrar ao reino. Os rabis evitavam qualquer toque, não estavam disponíveis para qualquer toque de pessoa desse tipo aí. Cobradores de impostos e prostitutas. O único que atraiu essa gente, o único que poderia ter sido vaidoso da sua condição, o único era o Deus encarnado, que aceitou essas pessoas, que disse para elas: você pode mudar, você pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Nunca, ela continua aí, nunca de nenhuma forma deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele, sob qualquer circunstância, tenha cedido à corrupção. Vamos ler de novo? Leia outra vez. Leia o que está escrito aí. Nunca, de nenhuma forma, deixeis a mais leve impressão sobre os méritos, as mentes humanas, de que a mancha ou a inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele, sob qualquer circunstância, tenha cedido à corrupção. Ela está falando para esse Baker, que vinha da Califórnia, que havia aprendido algumas dessas ideias com Jones Wagner, e estava repetindo por lá. Ellen White disse: nunca dê essa impressão a alguém de que sobre Jesus esteve a corrupção, as paixões do pecado. No outro lugar ela diz: isso não pode ser. Aquilo que é revelado é para nós, nossos filhos. Mas que cada ser humano... Claro, a gente não entende tudo isso aqui. Claro que não entendemos. O que é revelado é para nós, que não é para nós, nossos filhos. Mas que cada ser humano seja advertido do perigo de tornar Cristo completamente humano, tal como um de nós. E ela conclui dizendo: pois isto não pode ser. O que não pode ser? Que Cristo fosse exatamente como qualquer um de nós aqui. Quem teria essa pretensão de ser exatamente como Cristo? Diante de uma afirmação dessa, baixamos a cabeça em contrição e dizemos apenas: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Como o publicano lá no templo. Tal não pode ser, mas que cada ser humano seja advertido do perigo de tornar Cristo completamente humano, como um de nós, pois isto não pode ser. Ellen White continua a ênfase sobre os perigos de se tratar com o tópico da natureza humana do Filho, já sugeridos antes. Satanás não encontrou nada nele, em Cristo. Esse texto de Ellen White está ligado àquele texto de João, quando Jesus pergunta: quem de vós me convence do pecado? Ela diz: Satanás não encontrou nada nele que pudesse encorajar os seus assédios. O diabo, por toda a sua malícia, perseverança, perspicácia, não encontrou em Cristo nada. O diabo não precisaria ter muito trabalho procurar em você ou em mim. Mas ele não encontrou em Cristo nada.
Nada. Roy Adams, que escreveu um livro sobre a natureza de Cristo, ele diz, esse Roy Adams foi meu contemporâneo lá na Andrews, fez também um doutorado em teologia, uma cabeça. Se ele fosse completamente como nós, 100% como nós, se ele tivesse partilhado exatamente da mesma forma a herança do pecado e da culpa que todos recebemos de Adão, então ele teria sido limitado como Salvador. Mais do que isso, ele próprio necessitaria de um Salvador. Olha, isso que eu já tenho repetido várias vezes aqui nessa manhã. Se Cristo fosse marcado pelo pecado, como eu e você, então, amigo, primeiro, nós não teríamos nenhum Salvador. Segundo, ele próprio estaria em necessidade de salvação. Do livro de Zurcher, aquele tocado pelos nossos sentimentos, que os perfeccionistas mandavam, não sei se ainda fazem isso. Zurcher não apenas evita uma exposição clara da carta, bem, mas também cita de forma distorcida e fora do contexto. Quem está dizendo isso aí é o Dennis Fortin. Dennis Fortin foi diretor do seminário adventista lá na Andrews. Ainda ele disse, para provar o seu ponto de vista, Zurcher cita apenas parte da mesma carta e deixa de fora duas importantes sentenças curtas, nas quais Ellen White estabelece um contraste marcante entre a natureza de Cristo e a nossa. Então, a aparente contradição que nós encontramos em Ellen White. Por quê? Porque nós deixamos entender que Ellen White, quando fala de Cristo, da encarnação de Cristo, ela está falando de dois pontos de vista diferentes. Então você tem que ter isso em mente. Do contrário, citações que eles apresentam para você lhe envolvem. Há citações em que ela está falando da singularidade de Cristo, de que ele era Deus, no partido do pecado, livre do pecado, das propensões para o pecado. Mas há aquelas em que ela está falando da identificação de Cristo conosco. Dois tipos de ênfase. Ele foi perfeito e não contaminado pelo pecado. Ele foi imaculado e sem mancha, quando ele está falando aí da identidade de Cristo, da sua liberdade do pecado. Ele foi perfeito e não contaminado pelo pecado. Ele foi imaculado e sem mancha. Ele deveria assumir a sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Tomando a natureza, mas não a pecaminosidade. Eu estou falando da singularidade de Cristo. Mas ele veio 4.000 anos depois do pecado, filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então ele apresenta na sua natureza elementos de identificação conosco. Singularidade e identificação. Dois tipos de ênfase, nós já vimos isso aí. Então, situações são mencionadas, como Cristo tendo a natureza, uma condição degradada, enfraquecida, deteriorada, caída, fraca, enferma, como você encontra nesses textos. Ela está falando de que lado? Do ponto de vista físico de Cristo. Fisicamente, da sua encarnação, Cristo apresentou essas fraquezas da nossa condição 4.000 anos depois do pecado. Então, ele não pode evitar isso. Uma grande questão. Como alguém pode ter uma natureza pecaminosa sem as propensões pecaminosas? Duas importantes questões hermenêuticas. Primeiro, interpretar os textos obscuros pelos claros. Como é que você, quando você se depara com um texto que não é claro, por exemplo,
o que entra pela boca não contamina o homem. Você tem que analisar o contexto. Do que Cristo está falando aí? Que você pode ingerir droga, cachaça e tudo mais. É o contexto. O contexto ele queria dizer com a purificação cerimonial, aquilo que entrava com as impurezas possíveis da mão, não, isso não contamina o homem. Jesus está discutindo com aquela gente que pensava. Aliás, os rabinos lá, os publicanos, os fariseus, escreveram até um livro sobre mãos, as mãos, a importância de você ter as mãos limpas. Então, você tem que fazer uma diferença entre o que é essencial e aquilo que é parte do exterior, interpretar os textos obscuros pelos claros. É isso aí que você faz com a Bíblia. Toma os textos obscuros, que você não entende, e interpreta esses à luz daqueles que são claros. Quem Cristo é deve nos informar o que essas expressões aparentemente em contradição significam e não o contrário. Quem era Cristo? Cristo era Deus encarnado, nasceu na subversão do Espírito Santo, Lucas 1,35. Então, isso deve indicar a nossa percepção de quem ele era e não o contrário. Interpretar. Mas não é isso que nós fazemos nos nossos estudos bíblicos? Bom dia. Eu estou olhando. Tá, eu estou vendo. E você olha de boca aberta, né? Ele não pode. Interpretar os textos obscuros pelos textos claros. Quem Cristo é deve nos informar o que essas expressões aparentemente contraditórias de Ellen White significam, e não o contrário. Um texto esclarecedor aparece no Signs of the Times, 9 de julho de 1998. Ao tomar sobre si mesma a natureza humana em sua condição caída, Cristo tomou a natureza humana na sua condição caída. Ele veio 4 mil anos depois do pecado. Cristo não teve a mínima participação no pecado dessa natureza. Ele foi sujeito às enfermidades, às fraquezas, pelas quais o homem é envolvido, e que sejam, para que seja cumprido o que foi dito em Isaías, o profeta, dizendo que ele tomou sobre si nossas enfermidades e suportou as nossas tais enfermidades. Ele foi tocado por nossos sentimentos, pelas nossas enfermidades. Ele foi tentado em todos os pontos em que nós somos tentados. E contudo ele não... O que diz aí? Não conheceu o pecado. Você acha que foi fácil para Cristo assumir na sua natureza impecaminosa o estado, a nossa condição? Foi muito difícil para ele. Claro que foi muito difícil. Ele foi tocado com os sentimentos das nossas enfermidades. Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. E, contudo, ele não conheceu o pecado. Não deveríamos ter qualquer má compreensão quanto à perfeita impecaminosidade da natureza humana de Cristo. Não deveríamos ter nenhum problema com relação à condição impecaminosa de Cristo. Aí, Signs of the Times, 9 de julho de 1898. Então, enfermidades e fraquezas e pecado. Ele assumiu nossas enfermidades, as nossas fraquezas da condição humana, 2 mil anos depois do pecado. 2 mil anos depois do pecado. Se eu disse outra coisa, eu estava errado. 2 mil anos.
Aliás, Cristo assumiu a condição 4.000 anos depois de Adão. E o pecado? Uma diferença entre enfermidades e fraquezas e pecados. Eric Webster, deveríamos, portanto, manter que, quando Ellen White diz que Cristo tomou sobre si a natureza caída, ele está falando, ele diz que ela está falando do ponto de vista físico. Caída e pecaminosa do homem, ela quer dizer que Cristo tomou sobre si todos os efeitos do pecado sem ser infectado pelo pecado. E ergueu-se na mesma posição. O que Ellen White quer dizer quando você lê textos em que ela diz que Cristo assumiu a natureza humana? Mas ela diz não na pecaminosidade. Está claro isso aqui, irmãos? Isso é o que conta. Se ficou claro? Parece que já acabou o tempo. Viu? E circunstâncias do homem caído, experimentando todos os sofrimentos, fraquezas e condições do homem. Ele tomou a natureza física sujeita a todos os efeitos do pecado, exceto o pecado. Bom, então eu vou terminar com isso aqui. Mas passando através dos corrompidos canais da natureza da humanidade, elas, as orações dos crentes, são tão contaminadas que, a menos que purificadas pelo sangue, nunca teriam qualquer valor perante Deus. Oração de quem? As nossas. As nossas orações, passando pelos canais da nossa humanidade, da nossa corrupção, elas devem ser purificadas pelo sangue, ou não teriam qualquer valor perante Deus. Mas, contudo, para ela, Cristo tomou sobre si a natureza humana e nunca precisou de purificação pelo sangue ou de um mediador para tornar suas orações aceitáveis perante o Pai. Muito bem, aqui eu repouso o meu caso. Então, você tem alguma pergunta, agora é o momento para você formulá-la. Mas eu espero que essa discussão toda aqui tenha resultado em clareza para você. Amém? Muito bem. Muito bem. Eu tenho, em geral, ensinado que há 3 maneiras de você entrar no planeta Terra. Presta bem atenção nisso. A primeira delas, por criação. Quem foi? Adão. A segunda forma de entrar no planeta Terra é por geração. Quem? Eu, você e todos os 5, 7 bilhões de tupiniquins que infectam esse planeta. Eu pregava lá em Campina Grande, eu falei uma coisa assim, né? Disse, olha, quem pensa que não tem pecado, todos nós, mais ou menos essa citação aí, eu disse que todos nós, os 7 bilhões de tupiniquins, partilhamos dessa condição aí. Então, lá na saída, eu estava lá despedindo o pastor das pessoas e eu ouvi passadas fortes. E uma irmãzinha chegou lá, ela disse, nós somos tupiniquins, e o senhor o que é? Eu disse, tupiniquim também. Então, 3 formas de se entrar no planeta Terra. Primeiro, por criação, Adão e Eva. Segundo, por geração. Quem? Todos nós.
ou encarnação? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tudo bem, pastor? Vocês enviaram muitas perguntas, muitas. Eu já selecionei algumas porque muitas parecidas, tá abordando aí os mesmos assuntos. Obrigado, hein? Eu percebi aqui que algumas, pastor, eu vou fazer igual a sua historinha aqui. Eu vou me atrever a acelerar o processo e responder algumas aqui. Muito bem, faça Se eu não isso. conseguir, O motorista. o motorista responde. Mas só para a gente adiantar aqui, tem uma pergunta aqui que foi colocada, que pergunta assim, ó, como é que a gente consegue explicar lá o texto de Hebreu, lá que nós temos que ser perfeitos e tal? Que santificação é essa? Quando que a gente vai chegar nessa santificação? Quando eu li, para mim assim, ó, a pergunta está errada. E ela induz a uma resposta errada. Santificação, irmão, não é nenhum lugar que você chega. É uma caminhada que você vive. Porque se a gente coloca a santificação como um lugar que eu tenho que chegar, aí, por exemplo, tá bom, você está na caminhada há 20 anos, e quem entrou agora na igreja? Quem batizou agora na igreja? Que não caminhou esses 20 anos, 40 anos igual você. Então, santificação não é um lugar que você tem que chegar. Não, lá a Bíblia está dizendo que nós temos que ser perfeitos como Cristo. Então, é um lugar que eu tenho que chegar. Essa santificação não tem que chegar, não. Ela é uma jornada que você caminha. Eu quero dar o seguinte exemplo. Imagina aqui, ó, você foi batizado e levou sua vida para Jesus. Começa agora o processo de santificação. Então, você deu o primeiro passo. Teve um que já andou 10 quilômetros. Jesus voltar agora, ambos estão salvos. Não importa onde você está, cada um tem sua jornada individual. O que importa é que você esteja caminhando com Cristo. Que você esteja ali permitindo com que Ele santifique você. Eu estou errado, pastor? Certo. Certo. Então tá bom. Uma outra aqui. Santificação é de fato uma caminhada, não é um ideal que você está planando, não é isso. Nós andamos em santificação, caminhando. Então aí a gente vai para a salvação pelas obras. Eu tenho que chegar lá. Então eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar nesse ponto perfeito. E não é assim. O outro detalhe aqui que foi colocado muito foi sobre aquelas coisas periféricas, né? Não, o senhor está falando aí das coisas principais, mas a gente tem que se preocupar com as periféricas. Nós não estamos dizendo, irmãos, aqui que nós não temos que nos preocupar com as coisas periféricas no sentido de pecado. A nossa jornada com Deus, ela vai nos purificar em todos os aspectos. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Os meus diálogos com alguns perfeccionistas, eles acusam os pastores de que porque gostam de alguns pecadinhos, ficam batendo nos perfeccionistas. Porque querem, sabe, ter aval para cometer pecadinho. Não mesmo. É porque biblicamente se entende que é um processo, e nesse processo Deus vai trabalhar tudo. Deus vai trabalhar naquilo que eu devo parar na minha alimentação, do mesmo jeito que Deus vai trabalhar no sentido de caráter, de coisas profundas enraizadas dentro de mim. O Espírito vai cuidar de todas as coisas, e uma coisa não anula a outra. Então o perfeccionista diz assim, não, eu é que estou preocupado aqui com a questão do pecado, vocês aí estão falando que não tem que ser perfeito porque estão querendo dar a volta ao pecado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Com a visão bíblica, entende-se que você inicia o processo e você dá a Cristo a condição de trabalhar 100% com você. Nas coisas profundas do seu caráter, que estão enraizadas ali, e nos erros de falha, de atos. Deus também vai nos corrigir com isso. Vamos dizer assim, esse não é o exemplo de Cristo? Quando é que foi que Cristo discutiu sobre essas coisinhas? Falou de coisas. Quando você resolve as grandes, nela você também está resolvendo as pequenas. Então agora, eu vou ir aqui nas perguntas, que aí eu acho que o Senhor precisa dar uma explicação. Eu acho que vai ser melhor aqui. Vamos lá. Pergunta aqui, ó. Qual a importância
da obediência se somos salvos pela graça. Gostaria de entender melhor isso. Como, obediência e graça. Bom, nós não somos salvos, acho que coloquei por aí, nós não somos salvos no pecado, somos salvos do pecado. E a salvação do pecado inclui esses elementos da própria vida. E, à medida que você caminha, essas coisas vão ficando claras, à medida que você avança. O famoso evangelista Billy Graham disse que numa das suas séries de conferências, uma moça veio à frente. E ela se sentiu convertida ali pelo seu apelo a Cristo. Então ela disse que ao voltar para casa, na semana que vem, ela se preparou para ir a uma festa, um baile, uma coisa dessa. Ao descer a escada, ela se viu no espelho. Não estava coerente com a sua ideia da conversão. Os que são realmente convertidos, eles vão saber. Serão guiados pelo Espírito. Quem é do Espírito é guiado pelo Espírito. E eles perceberão o que está de acordo com a vontade de Deus. Grande ou pequena, eles vão perceber isso aí. Nós não precisamos dar a impressão de que essas coisas é que nos salvam. É que a salvação em Cristo inclui cada detalhe da vida, cada aspecto da vida. E a gente não tem que estar assim, morrendo de preocupação, não, porque eu tenho que provar. Um dos problemas da interpretação perfeccionista é essa preocupação em parecer religioso. Parecer religioso. Não deve parecer nada. Nós temos que ser discípulos de Cristo. Pastor, uma outra pergunta aqui. Aqui é uma dúvida sincera, isso que eu quis colocar aqui. Como nós devemos buscar a santidade sem nos transformar em perfeccionistas? A santidade é resultado do seu companheirismo com Cristo, da sua caminhada com Cristo. Isso aí. Quer andar em santificação? Ande com Cristo. Como? Não, através do estudo da palavra, através da oração, através da meditação sobre Ele. A João disse que a gente deveria meditar sobre Cristo. A cada dia, pensar nele. Envolva-se na salvação de outras pessoas. E assim você vai resolver esse problema da santificação no processo em que você caminha em santificação. Agora, o grande problema é que perfeccionistas querem parecer, estão preocupados com o elemento periférico da vida cristã. E no processo eles estão tentando parecer o que eles não são. Pastor, outra pergunta aqui. Sobre a natureza de Cristo, poderia explicar a distinção entre forma e semelhança? Mas de onde é que nós tiramos essa ideia de forma e semelhança? Eu precisaria saber do que nós estamos falando. Forma e semelhança. Eu não falei de forma e semelhança, falei de que Ellen White faz uma distinção entre a identificação de Cristo e a sua singularidade. A identificação dele são os elementos que nos da humanidade que Cristo partilhou conosco. Mas a sua identidade tem que ver com aquilo que distingue Cristo de nós, a sua absoluta perfeição e santidade. Tem um aqui, pastor, que eu acho que é o que muitos pensam em, que é sobre o fechamento da porta da graça. Ele diz assim, o fechamento da porta da graça, sem um intercessor, pois Cristo terá deixado sua função como sumo sacerdote. Como, então, conciliar essa ideia aí da última geração? Porque aí eles defendem que essa última geração tem que ser perfeita, porque não vai ter mais intercessor. E quem ensinou que você não vai ter a presença do Espírito Santo com você sempre, mesmo depois da porta da graça fechada? Ellen White, quando fala disso aqui, ela está falando dos ímpios, dos que estão fora de Cristo, é deles. Eles estarão sem intercessor. Mas os santos, eles estarão seguros nos braços de Cristo para sempre.
É aquela declaração de Cristo: estarei convosco todos os dias. Ele não mente, né? Então, quando você interpreta lá que o Espírito será retirado da terra, é retirado da terra de pecado. Dos ímpios, eles. Não dos seus filhos. E na verdade, foram eles que abandonaram o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo abandonou a eles. Você já viu como é uma pessoa? O pastor presidente continua falando aí comigo e eu vou andando na direção oposta. Na direção oposta estou. E o pastor presidente está falando lá. Chega um momento que eu não, cada vez estou ouvindo menos a voz dele. E chega um momento quando eu não ouço mais. Não é isso? Então é isso aí, queridos. É isso. As pessoas que estarão sem a ação do Espírito Santo escolheram caminhar na direção oposta, saindo dele. Não é que arbitrariamente Deus diz: bom, esse aqui porque ele usa esse óculos no aro redondo, eu vou deixar ele fora. Não é isso. Está claro isso aqui? O Espírito Santo vai deixar os que escolheram ser. Eles abandonaram o Espírito Santo. Então, a verdade é essa. Agora você se pergunta: e eu? Como é que você abandona a ação do Espírito? Quando você resolve violar a sua consciência. Porque é através da consciência que o Espírito fala com você. Fazendo aquilo que separa você dele. É assim. É um processo também. Chega um ponto que o Espírito fala e a gente não ouve mais. Criamos uma distância entre nós e eles. O irmão aqui acabou de colocar aqui, né? Falou assim: pastor, lá no nosso estudo bíblico diz que o Espírito vai ser retirado da terra, mas não dá essa explicação. Então tá bom, agora quando você for dar estudo bíblico lá, agora você explica do como você ouviu aqui. Ele é retirado da terra, ele é retirado dos ímpios, não dos salvos. Eu vou pegar, pastor. Agora você pode de fato abandonar o Espírito. Pela resistência no pecado. Né? Eu vou pegar, pastor, um exemplo que uma vez o senhor deu, pegando uma lei nossa, que é aquela abandono do vulnerável. Uma vez o senhor falando sobre isso aí, o senhor deu esse exemplo. No nosso país, você abandonar alguém vulnerável, isso é contra a lei. Você pode ocorrer aí de algumas situações legais. Por exemplo, abandonar um bebê recém-nascido. Você está abandonando alguém vulnerável.